Ai, que prazer estar aqui com esses guerreiros que ficaram até o final para me assistir. Estou muito feliz pela presença de vocês hoje. E hoje eu quero falar de um assunto que muita gente acha chato, acha difícil, acha que já perdeu a mão, não tem mais jeito, o Brasil é isso aí. Hoje eu quero falar sobre a política e sobre como a inteligência artificial está mudando completamente a nossa relação entre político e eleitor. Como a IA redefine essa comunicação. Mas antes da gente entrar nessa nossa conversa, eu queria convidar vocês a fazer um pensamento, sem olhar para o seu celular de preferência, tá? Porque é justamente sobre o nosso Instagram. Quem aqui, que quando pensa no feed do seu Instagram, vê ele todo bem montado, todo bem produzido, conteúdos com as mais variadas superproduções, muito fáceis de fazer hoje em dia. É tudo muito bonito. Cada vez mais ficou melhor produzir conteúdo de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quem aqui se lembra do primeiro Reels que viu hoje? Quem aqui se lembra do primeiro Stories que viu hoje? É muito difícil. Por quê? Porque esse, pessoal, é o paradoxo da nossa era, da era da IA. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, mas também nunca foi tão difícil ser lembrado. Eu quero trazer aqui para vocês hoje. Foi? Não está passando? Não está passando. Sim, mas não está. Agora foi, agora foi. Faltou o problema da pecinha entre... Gente, esse número, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esse número. Em 2024, janeiro de 2025, início do ano, um deputado federal fez um vídeo de menos de 4 minutos, sem nenhum tipo de superprodução, sem nenhum tipo de ambiência que remetesse que era um deputado, de fato, falando sobre algum tipo de assunto. E um vídeo super simples. Um vídeo onde ele criticava uma ação do governo federal. Esse vídeo tão simples, dele falando assim, como eu e você, de frente para a câmera, esse vídeo tão simples, em menos de 24 horas, teve mais de 130 milhões de visualizações. 130 milhões de pessoas assistindo seu vídeo. Um vídeo simples. E, além disso, passou um pouco tempo depois, o vídeo bateu a marca de mais de 300 milhões de visualizações. E, além disso, houve uma ação muito grande no governo federal. Gente, eu estou falando da presidência. Houve uma ação muito grande por conta desse vídeo, de pouco mais de 3 minutos, de uma pessoa falando em frente à câmera. A gente teve um movimento da troca do ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Um vídeo fez com que o Sidônio Palmeira substituísse o antigo ministro no governo federal. Por causa desse mesmo vídeo, o partido da Presidência da República organizou um curso interno de redes sociais para os deputados, os senadores, os coordenadores de campanha de todo o Brasil. A pergunta que eu quero que, ao longo dessa minha fala, vocês consigam responder é essa. O que tinha nesse vídeo que toda a estrutura de comunicação da Presidência da República não tinha? Não conseguia ter. Por que esse vídeo fez esse estrondo? Porque, convenhamos, trocar um ministro durante o mandato
é algo grandioso para ser conquistado por um vídeo nas redes sociais. E é isso que tem a ver essa palestra hoje com a inteligência artificial. Porque hoje em dia, assim como o colega ali estava falando, é muito fácil criar. Você dá o prompt e a inteligência artificial cria para você. Seja um aplicativo, seja um conteúdo, seja a sua campanha eleitoral. E justamente por isso, pessoal, que o ativo da presença, o ativo da vivência de tudo aquilo que a gente construiu ao longo da nossa carreira e o ativo da nossa verdade como pessoas está cada vez mais importante, porque ele está se tornando cada vez mais raro. Eu sou Stephanie Santin, sou jornalista, vim do marketing, briguei com a política, fui para o varejo, voltei para a política. Quem já trabalhou com política aqui sabe que a gente passa por uma dessa. E tem gente que nem se arrisca a trabalhar, porque sabe que não é uma tarefa fácil. E eu também sou pós-graduada em neurocomunicação, mas isso aqui não é currículo. Eu quero só dizer para vocês que eu sempre me preocupei no meu trabalho com o cruzamento entre a criação de conteúdo, a comunicação e o comportamento humano. O cruzamento que a gente tem que fazer é aquela linha tênue entre a estratégia e entre a alma da pessoa que está do outro lado. Porque quando nós falamos de política, marketing político, a gente não está falando de um produto que eu vou poder falar para as pessoas o quanto ele tem benefícios, o quanto ele é tangível, o quanto a vida dela vai mudar. Não. Quando a gente fala de marketing político, a gente está vendendo a presença de uma pessoa, a ideia de quem ela é. E é por isso que existe, então, uma nova disputa entre quem cria conteúdo, não só no marketing político, mas também no nosso marketing tradicional. Não é só produzir mais. Antes a gente tinha um diferencial competitivo. Como é que funcionava? Quando não tínhamos a IA, tempos remotos, há muito, muito tempo atrás, quando nós não tínhamos inteligência artificial, era muito simples definir a equipe que tinha uma entrega boa e uma entrega ruim. Uma equipe que conseguia conduzir uma campanha com um calendário de postagens bem robusto, com um calendário de ações, com um site bem feito. Levava tempo para a equipe construir tudo isso. Só que hoje em dia, isso é feito de forma muito rápida, não tem mais essa barreira. Antes, se a equipe não entregava, a gente já sabia, é uma equipe ruim. Agora não tem mais isso. A gente não tem mais esse diferencial competitivo. Por quê? Porque produzir conteúdo para todos os nichos, para todas as esferas, virou commodity. É algo que todo mundo faz, sentado no sofá da sua casa. Às vezes, somente pelo celular, não precisa mais nem de uma máquina, da maneira mais rápida possível. Só que isso, pessoal, trouxe essa nova disputa, então, de dois grupos. E vocês já ouviram falar muito disso hoje, independente de qual seja a pauta. Esses dois grupos existem. 4 coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente já vai chegar nos grupos. Quando produzir vira commodity. E vocês vão entender agora. A atenção das pessoas fica muito mais cara, fica mais difícil de conseguir. Você tem que produzir de forma cada vez mais diferente e as visualizações não chegam, as curtidas não chegam, o comentário não chega. É muita gente produzindo muito conteúdo todo o tempo. As pessoas já estão cansadas, estão anestesiadas. A Gabi estava falando ali da música da Sina de Ofélia, que as pessoas não aguentam mais escutar. Por quê? Porque praticamente houve um período que no Instagram era só a trend da Sina de Ofélia no Reels. E quantas vezes a gente não enjoa dessas trends? Até a primeira é engraçada, a segunda a gente vê porque parecia com a primeira, e vai chegando na 4ª, 5ª, 6ª pessoa que está fazendo a mesma coisa, e a gente já nem olha o vídeo, já sabe o que vai vir, já é previsível demais. Então, quando esse volume todo de conteúdo começa a virar ruído na cabeça das pessoas, elas já enjoam.
acontece movimento. A confiança, ela depende muito menos do volume e muito mais da conexão com a verdade. Daquilo que de fato existe, que é real, que tem uma narrativa. E a política sente isso primeiro, porque como eu falei para vocês, diferente do marketing tradicional, a política, ela vende a confiança. Ela vende identificação com o eleitor. Ela vende identidade, singularidade. E aí muitas coisas acontecem. A disputa hoje, entre os dois grupos que eu falei, não é sobre quem usa a IA e quem não usa. A disputa não é mais essa. Porque tem muita gente ainda que gosta de dizer: eu não uso inteligência artificial nos meus conteúdos. Eu faço eles inteiramente da minha cabeça e eu só passo para uma revisão. A gente sabe que nem sempre funciona assim. E não funciona assim por causa do nosso tempo. O tempo está cada vez mais escasso. A gente tem o grupo 1, que é aquele pessoal que vai continuar dizendo que não usa inteligência artificial e vai continuar usando de uma forma muito genérica, de uma forma sem embasamento, mais peças, mais conteúdo. Quem aqui nunca teve, quem trabalha com marketing, nunca teve que trabalhar para alguém que dissesse: para crescer o meu perfil, eu preciso ter uns 3 Reels por dia. Eu tenho que postar todo dia, postar cada vez mais. Eu quero um de manhã, um de tarde e um de noite. De noite pode ser só um stories, assim, para as pessoas verem que eu estou em casa tomando meu café, jantando com a minha família. Mas não é sobre volume. E ainda tem o grupo que vai continuar trabalhando dessa forma. E a gente tem o grupo 2. E é esse grupo que eu quero que vocês se enquadrem quando saiam daqui hoje. O grupo 2 é o grupo de pessoas que vai utilizar a inteligência artificial como um apoio de uma estratégia. O grupo 2, ele vai entender primeiro qual é a voz do político, qual é a identidade que ele tem, como que ele trabalha, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele defende, o que não, para depois utilizar a inteligência artificial. O resultado do primeiro grupo é o conteúdo cada vez mais genérico, sem marca, sem identidade. O resultado do segundo grupo é um conteúdo memorável, porque vai ficar fácil de ser lembrado. A gente não pode terceirizar para a inteligência artificial uma narrativa. Eu não posso simplesmente dizer para a inteligência, para o chat GPT, eu tenho político do nome tal, do partido tal, e eu preciso de um calendário de postagens para ele nessa semana. Não pode. A gente precisa manter a narrativa, a essência, a vivência dessa pessoa. Por quê, pessoal? Por que isso é tão importante? Vamos voltar a falar daquele vídeo que eu falei lá no começo? O vídeo que foi responsável pela troca do ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Esse vídeo foi do deputado Nicolas Ferreira. E está tudo bem a gente não concordar com ele, não ser do mesmo partido político, a gente achar várias coisas sobre o que ele produz. A pauta não é essa, a gente está fazendo uma análise técnica aqui. O vídeo tinha menos de 4 minutos. O vídeo foi feito de uma maneira muito simples, sem superprodução. Era uma pessoa sobre um assunto do cotidiano, da vida dela, indignada, falando para a câmera do celular. E esse vídeo, com toda essa pequena produção, bateu um marco de visualizações muito grande. E forçou a troca do ministro. E isso é um movimento que aconteceu porque não parecia uma comunicação constitucional. Não parecia que era um deputado federal comentando sobre o que aconteceu na presidência da República. Não, o vídeo não se tratava disso. O vídeo parecia, para quem estava assistindo, uma pessoa indignada com a situação do trabalho dela, como nós ficamos durante o dia com várias situações do nosso trabalho. Isso, pessoal, gera identificação. A comunicação anterior do governo estava distante das pessoas. E o próprio Sidônio admitiu isso em uma entrevista. Ele disse que a comunicação estava séria demais, estava muito técnica.
Mas aí eu quero trazer outro case para vocês. Quem aqui conhece João Campos, prefeito de Recife? O João Campos, ele foi reeleito em 2024 com 78% dos votos válidos no primeiro turno. Ele ficou conhecido por ser o prefeito TikToker. Ele tem hoje uma audiência de quase 3 milhões de seguidores, e isso é muito maior do que a população do Recife, do que a população da cidade na qual ele é prefeito. Hoje, ele tem a maior audiência entre os prefeitos do Brasil. Só que o que acontece? Ele não tem essa audiência toda porque ele produz mais o tempo inteiro, porque ele faz falas genéricas e abstratas em forma de conteúdo. Não. A audiência toda dele vem da vivência, porque ele está lá mostrando uma obra que foi entregue, ele está lá mostrando a campanha de vacinação no posto, ele está lá mostrando a inauguração de uma nova praça. E isso, pessoal, a IA não consegue entregar, porque ela não está lá junto. Mesmo que a gente fale para as pessoas o que aconteceu com o roteiro montado da IA, não é a mesma coisa que compartilhar com as pessoas a vivência. O João Campos, ele conseguiu transformar o conteúdo dele em um conteúdo acompanhável. E o que é um conteúdo acompanhável? É como se a gente tivesse uma história, uma grande história. Imaginem que a vida do político, a vida de vocês que querem crescer nas suas redes sociais, é uma série. E cada episódio, cada stories, é um pedacinho daquele episódio, daquela temporada. As pessoas têm desejo de acompanhar histórias. As pessoas têm desejo de saber o que está acontecendo na vida das pessoas. E o maior equívoco do marketing político utilizando a inteligência artificial hoje é justamente esse. Cria-se peças prontas sobre assuntos genéricos, porque acha que a população vai se identificar com aquele assunto. Não, porque a minha bandeira é a bandeira em defesa dos animais. Então, eu vou me sentar, vou falar um monte de lei de frente para o vídeo e espero que as pessoas engajem. Isso não vai acontecer. A rotina, sim, é o que precisa ser transformado em conteúdo. E sabe como que a gente sabe disso? Porque existe no marketing uma situação muito complicada. E eu falo do marketing tradicional, aquele muito antigo, de quem se formou em publicidade, é dono de agência. O complicado disso é que as pessoas ainda não viram o potencial que a gente tem para aprender com os influencers, com os creators. As pessoas querem acompanhar eles todo santo dia. E não é porque eles são criadores de conteúdo. A política não precisa de criadores de conteúdo. Eu já vou explicar o porquê. A política, pessoal, ela precisa de criadores de presença. Ela precisa de pessoas que mostrem por que estão ali. E aí acontece algo ainda mais hilário. Como o colega falou, quando a gente joga um prompt genérico para a inteligência artificial, para o chat GPT, ele nos traz dados, ele nos pede dados. Como assim? Ele vai dizer, vai querer saber qual é o público-alvo do político, ele vai querer saber qual é o partido, qual é a bandeira que ele defende. Só que isso são os dados dele, e é importante, não estou menosprezando os dados, não é isso. Só que os dados não definem quem uma pessoa é. Eles montam a ficha corrida da pessoa. É a mesma coisa quando você vai numa clínica médica, dá todos os seus dados, anota ali, a secretária anota ali o que você tem, o que você não tem. Aquilo ali define você? Não define. Porque o que define você é a sua vivência. Então, a gente não precisa criar só mais conteúdo. A gente precisa criar presença. Porque o criador de conteúdo, ele vai se importar com o que está viralizando. O que está em alta hoje? Ai, mas essa trend aqui a gente pode fazer. E aí o criador de conteúdo, ele começa a criar um calendário editorial
pensando no hype, pensando na viralização, pensando no pico de visualização, no pico da audiência. Só que isso, pessoal, não funciona mais. Só criar conteúdo não funciona mais. A IA, ela não sabe da conversa de bastidor que ajudou o político a definir uma decisão. A IA, ela não sabe do dia que ele estava extremamente cansado e precisou fazer uma entrega. A inteligência artificial não sabe de tudo que acontece na vida dele. Não tem como. Isso quem sabe são vocês, são as pessoas que criam este conteúdo, não a inteligência artificial. Um conflito interno, a menos que vocês cheguem lá e contem para ela, como que ela vai saber? Então, a divisão não é sobre quem sabe utilizar, aliás, não é sobre quem utiliza a IA e quem não utiliza. É sobre quem sabe utilizar a IA. Alimentar a IA com o que realmente importa. Ela é um braço da estratégia. E tudo isso, toda a vida desse político, ela é matéria-prima. E constrói vínculo. E é por isso que eu falei dos creators, dos criadores. Porque hoje em dia, tem gente que sabe o que a Virgínia comeu no café da manhã. Hoje em dia, tem gente que sabe os exercícios favoritos dela na academia. Tem gente que sabe quando foi que ela ficou chateada com Zé Felipe e começa a criar cortes de situações, de vídeos dela, que ela não estava mais tão agradada assim do comportamento do marido. Por quê? O Big Brother, daqui a pouco a gente vai ter ali a Ana Paula, inclusive já vou liberar vocês para verem a Ana Paula, esse fenômeno. O Big Brother está aí para comprovar aquela fala que todo mundo que trabalha com marketing, que todo mundo que já estudou minimamente sobre comunicação sabe. Pessoas se conectam com pessoas. A gente quer acompanhar a vida das pessoas. A gente gosta de ver o que está acontecendo e não adianta negar. 26 anos de um programa da televisão mais famosa do país, a TV Globo, entrega isso. Então, existe uma diferença entre viralizar, entre aparecer, e uma diferença gigantesca entre ser acompanhado. E eu vou trazer um caso para vocês, para a gente falar disso, que mostra muito essa questão. A política sempre teve essa ideia de ser séria. As pessoas diziam que a comunicação política não abria espaço para o entretenimento. Precisava ser densa, séria, constitucional, totalmente dentro das normas. Só que isso impedia essa sensação contínua de acompanhamento. A política, ela permite hoje em dia que as pessoas sejam melhores. Por quê? Porque ela dá um amplo espaço de voz e mostra quem realmente aquela pessoa é. Só que se a gente se preocupar em só criar conteúdo e colocar a vida de um político dentro da caixinha da trend que mais viralizou, dentro daquele áudio que está em alta no Reels, dentro daquele formato que está fazendo sucesso, quando a gente faz isso com um político, com uma marca, com um influencer, a gente está limitando a possibilidade dele ser acompanhado. Porque para alguém ser acompanhado hoje em dia, precisa construir vínculo, precisa construir familiaridade. O caso real que eu vou trazer agora, com certeza vocês já ouviram falar. E ele nos mostra os dois lados da moeda, que é o caso do Pablo Marçal. Pablo Marçal chegou ao 3º lugar como favorito à prefeitura de uma das maiores cidades do país, sem propaganda televisiva, sem utilizar qualquer outra mídia que não o marketing digital. 1,7 milhões de votos, apenas com o digital, sem ter um partido grande, vale lembrar. Ele transformou os seus seguidores em uma máquina de viralização. Por quê?
por causa de uma prática, uma conduta que a gente com certeza não deve fazer. Ele começou a comprar apoiadores para divulgarem cortes das falas dele. E isso gerou um problema imenso, sem precedentes. Mas, apesar disso, o favorito, a presidência de São Paulo. A presidência não, perdão, a prefeitura de São Paulo. E o que isso quer dizer para a gente? Sim, o primeiro lado da moeda, o digital, ainda é o meio onde as pessoas mais procuram informação. Mas aconteceu que esse pico de viralização, essa corrida para postar os cortes, deixou ele inelegível até 2032. E ele nunca mais teve um assunto em alta desde então. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, e eu quero que vocês não se esqueçam, porque todo mundo aqui ou quer ou já quis um dia viralizar. Todo mundo já quis isso. Só que eu quero que vocês não se esqueçam que o viral, ele é episódico. Ele é um pico. Depois que aquela viralização passa, a pessoa some. A pessoa não aparece mais na mesma frequência. Já a lógica da confiança que a gente precisa transmitir para os eleitores, para quem vai comprar algo da nossa marca, para quem vai acompanhar a gente nas redes sociais, a confiança que a gente precisa transmitir, ela é acumulativa. Ela não vai vir só de uma trend. Ela não vai vir só daquele vídeo que teve 6 mil visualizações. Ela não vai vir só daquilo que é viral. Ela precisa do acompanhamento. Então, guardem isso. Quem pode ser acompanhado é lembrado. Agora, aquela pessoa que aparece só por viral, ela desaparece ainda mais rápido do que ela apareceu. A IA, gente, precisa ser o apoio de vocês. É para isso que ela veio. Ela veio para nos dar mais tempo. Tempo de escuta, para a gente entender a marca, o político. Tempo de escuta, para a gente conseguir observar os detalhes que ela não observa. E conseguir passar para ela a melhor maneira dela fazer um cronograma de conteúdo bem estruturado que traga narrativa, presença e verdade. Essa é a função da IA. Ela não é o centro da estratégia. E muita gente está usando ela assim. A IA é o braço. A IA é o apoio. A IA é o ajudante mais rápido que vocês vão ter. Mas vocês precisam lembrar de colocar ela sempre no lugar dela. De ajudante. De auxiliar. Não façam, como os colegas disseram aqui, não façam a barbárie de demitir pessoas porque uma IA vai substituir. A IA não consegue pensar sozinha, diferente do que muitas pessoas imaginam. É dever de alguém humano ser o centro dessa estratégia. E a IA, ela sabota a comunicação em 3 momentos, pessoal. E eu já estou encerrando aqui para vocês verem a Ana Paula. Quando ela preenche as lacunas que ninguém preencheu, vocês jogam um prompt genérico, ela não sabe mais informações, ela vai fazer uma média de mercado, vai trazer aquilo que está sendo mais falado, mais utilizado e vai imbuir no conteúdo de vocês. Briefing raso devolve somente essas médias de mercado, não devolve identidade. Ela pasteuriza a fala, todos os conteúdos começam a ficar iguais. Todos os conteúdos começam a ter a mesma narrativa. E isso torna a pessoa que está falando comum, mais uma no meio da multidão. Não torna essa pessoa única. Não torna ela diferente. Não torna ela passível de comunicação, não, perdão, de identificação. A IA, e agora eu vou falar o ponto mais sério, ela traz um problema gigantesco quando a gente fala de política. Um problema extremamente grave, que é quando ela recria alguém, que é quando ela cria algo que deveria ser vivido e é publicado como verdade. O terreno mais perigoso da inteligência artificial na política são as deepfakes. Nas eleições brasileiras, a gente tem dados do que já aconteceu.
21 vídeos com inteligência artificial foram identificados nas eleições. 21 vídeos com informações erradas. 591 das decisões judiciais analisadas nas eleições de 2024 tiveram retorno agora em 2026. E só 20% desses casos tiveram condenação. Tabata Amaral e também a prefeita de Bauru sofreram deepfakes pornográficos. E isso, pessoal, em um país onde 3 pessoas a cada 10 são analfabetas funcionais e não sabem interpretar textos simples. Em um país onde, isso são dados, em ano eleitoral, nós temos mais de 7 ocorrências de violência por política por dia. Uma deepfake em um país como o nosso, onde existe fanatismo político, é algo muito grave. Mas o TCE já fez uma normativa, uma resolução, que proibiu as deepfakes, que precisa sinalizar quando o conteúdo do político tem inteligência artificial, seja ele uma imagem do Nano Banana, do político em algum outro local, precisa colocar o rótulo de que é feito por inteligência artificial. E um aviso obrigatório, né? Precisa ter isso. Este conteúdo foi gerado com o uso da inteligência artificial. O político que utilizar a inteligência artificial de uma forma equívoca pode ter o seu registro ou o seu mandato cassado. Em um ambiente, pessoal, de inteligência artificial, onde a gente consegue fabricar aparências, a credibilidade, a verdade, a presença, a idoneidade, não são mais um atributo. Elas se tornaram um dos nossos ativos mais valiosos. Elas são nosso patrimônio que defende a nossa história. Porque se nós fizermos só conteúdos genéricos, seja para a nossa marca, seja para o político que a gente atende, seja para crescer o nosso perfil no Instagram, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai se lembrar da gente. As pessoas vão contar a nossa história pela boca delas. Porque elas não sabem o que a gente está vivendo, elas não sabem o que o político está vivendo. Elas não sabem o que acontece dentro da tua empresa, do teu negócio. Vocês gostariam que a história de vocês fosse contada pela narrativa dos outros? Quanto mais genérico o prompt de IA, quanto mais genérico o conteúdo da IA, mais isso vai acontecer. Eu quero que você leve dessa palestra hoje, que eu me estendi um pouquinho. Obrigada, Mac, por me deixar por último. Eu quero que vocês levem 3 coisas. Não é um checklist. Não é algo que vocês não vão conseguir lembrar quando saírem daqui. 3 coisas, pessoal. A disputa não é sobre quem usa e quem não usa, se é certo utilizar a IA para fazer o conteúdo ou não. A disputa é sobre quem sabe, quem entendeu que a inteligência artificial é um braço, é um apoio, não é o centro da estratégia. A segunda coisa é que a política não precisa de mais criadores de conteúdo que recortem a vida do político para caber dentro de uma trend. A política precisa de criadores de presença, que mostre para os eleitores o que, afinal de contas, o político está fazendo de verdade. Roteiro gerado por IA, qualquer pessoa faz. Roteiro de vídeo gerado por uma inteligência artificial sobre uma opinião abstrata, qualquer um pode falar. Confiança vem da verdade e da presença. E por último é isso, pessoal. Em um mundo que fabrica qualquer aparência, ser real, mostrar-se real, é o nosso ativo mais caro. Porque está cada vez mais raro de encontrar pessoas que se posicionam nos seus conteúdos, que mostrem as suas vidas, que defendam suas opiniões. Está todo mundo caindo em trend. E nessa corrida, em busca do viral e não do verdadeiro, muitas pessoas estão deixando de parecer humanas. E na política, ser humano de verdade, com todos os seus defeitos, os seus trejeitos, os seus tiques nervosos na hora de gravar um vídeo,
com todos os seus bordões, com as coisas que você fala e com as coisas que você não fala na política. Ser real é a única forma duradoura de ser confiável. E se você não é confiável, o voto não vem. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo hoje.